Graças a Deus. É só Deus para nos permitir completar anos de vida. Só Deus. Deus continue abençoando eles, todos os irmãos. Vamos ficar em pé. Filipenses 3. Versículos 12 e 13. O tema da mensagem é: não pare, prossiga no seu alvo. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amado Deus e Pai Celestial, eu estou convicto de que sem o Senhor agindo, nada podemos alcançar. Por isso eu me disponibilizo em tuas mãos como instrumento, para que o Senhor me livre de falar coisas que não convêm, coisas de nós mesmos, mas falar aquilo que vai ajudar o povo, que vai nutrir as almas dos teus filhos, fazendo deles filhos mais robustos, mais fortes e conquistadores das portas dos seus inimigos. Por isso, eu estou aqui à mercê do teu Espírito. E eu sei que sairemos daqui abençoados, porque já estamos sendo abençoados. Agora é o momento da palavra, a poderosa palavra, aquilo que criou os céus, a terra, tudo que se chama de natureza, foi criado por esta palavra. E eu creio que ao manifestar a palavra, aquilo que Satanás tem tirado, será devolvido. Toda a construção de Satanás não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós cremos na nossa vitória. Nós cremos que os enfermos serão curados. Nós cremos que quem entrou triste aqui vai voltar para casa com alegria no coração.
Quem entrou desorientado voltará orientado. Porque aqui é o palco do Senhor. É o lugar onde o Senhor opera. Onde o Senhor passeia no nosso meio. Nos dando aquilo que nós precisamos. Senhor, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço. É em nome do Senhor Jesus que eu creio. Que assim será nesta noite. Para a glória do teu nome. Amém. Sentai-vos. Igreja, há uma promessa nas Escrituras que Deus deu para Abraão em Gênesis capítulo 22, lá a partir do versículo 14, quando o anjo, por causa daquela ação de Abraão, bradou pela segunda vez, dizendo: Abraão, por que fizeste isto? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Há uma outra promessa que ela engloba todas numa só. Isaías 54, versículo 17. Às vezes você pode pensar que essa promessa é só para ministro, porque a palavra é aos servos. Mas todos nós somos servos. Somos filhos. Somos adoradores. Porque Deus, no sentido da palavra, é objeto de adoração. E Ele procura a tais que assim o adoram, ou adorem. São João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então nós somos adoradores de Deus, servos de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, filhos de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Então eu creio que esse versículo da palavra, da Bíblia, ele é direcionado a todos nós. Vejam bem, toda ferramenta que se levantar contra ti não prosperará. O que é prosperar? Não tem progresso. Ela se levanta contra. Isaías 59, 19. Mas vindo o inimigo como torrentes de água, o
Espírito Santo arvorará contra ele a sua bandeira. Então, toda ferramenta, o que quer dizer toda? É que não há nenhuma ferramenta extra. São todas elas. Nenhuma prosperará. Esta é a herança dos servos do Senhor. É a tua herança. E a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, se toda ferramenta que se levantar contra ti não prosperará, você pode levantar a mão e se declarar vencedor? Sou um vencedor, então. Não é isso? Veja como que a palavra de Deus nos dá segurança. Então, só que nós precisamos lutar, sabe? Lutar. Porque uma coisa é você se fragilizar diante de Deus. Outra é diante de Satanás. Quando você se acha incapaz, você está no caminho certo. Desde que você se acha incapaz, você, o eu, mas lembrando de quem é capaz. Está entendendo? E quem é capaz? Deus. Então, quando você se põe pequeno, mas reconhecendo a grandeza de Deus, você também está no caminho certo. Porque, na verdade, Deus já nos escolheu, porque somos pequenos. Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus sempre usou esse tipo de pessoas, e até, curiosamente, essas pessoas usando coisas pequenas. Por exemplo, Moisés se achou incapaz. Em Êxodo 3. Então ele era um pequeno. A vara que ele usou para abrir o Mar Vermelho era uma coisa pequena. Coisa simples. A capa de Elias era uma coisa pequena. A queixada fresca de jumento nas mãos de Sansão era uma coisa pequena. A pedra na funda de Davi era uma coisinha pequena. O exército
de Gideão era um exército pequeno, de 300 homens. E nós não desprezamos as coisas pequenas. Zacarias 4, versículo 10. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas? Deus sempre agiu desta maneira. Escondido, oculto, na simplicidade. Belém não era uma cidade pequena? A Bíblia diz que ela era pequena. Zacarias 9, ou melhor, Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém, posta aqui a menor entre as milhares de Judá, de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, e a sua saída desde a antiguidade, desde a eternidade. Em relação a animais, o jumento não é animal para rei estar montado. Zacarias 9:9. Alegra-te, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, pobre, humilde, montado em um jumentinho. É claro que, assim como Gideão foi, crendo que Deus já tinha dado os midianitas nas mãos dele, porque ele mesmo não tinha condição nós também não temos. Mas você deve crer que Deus te dá condição. Você tem que acreditar que Deus te dará a vitória. Glória a Deus. E como que a gente age quando está acreditando? É avançando e não recuando. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a maneira que o homem de fé age é dando os passos para frente e não para trás. É para frente. É seguindo em frente. Olhando para si mesmo. Dizendo: eu não posso. Mas olhando para Deus, Ele pode. Ele pode. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lembrando sempre, irmãos,
por fora é barro, por dentro é Deus. Segunda carta aos Coríntios 4, versículo 7. Tendo, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não importa a situação. Às vezes, você tem que fechar os olhos carnais, quando eles estão te prejudicando, e arregalar os olhos espirituais, os olhos da fé. Agora, por que eu digo que você tem que avançar? Porque o soldado que avança é o que tem coragem. Quando Gideão tinha 30.000 na mão dele, por aí contra os midianitas, Deus disse: é muita gente, se vocês vencer, vocês dirão que foi por causa do número de gente. Aí Gideão disse assim: os covardes e medrosos voltem. Eles pensaram assim: isso é tudo que eu queria ouvir. Dos 30.000 ficou 10.000. E ainda era muita gente. E dos 10.000 ficou 300. Agora, vejam bem, 300 homens, sem o sobrenatural, não venceria o inimigo. Então, aqueles 300 homens e Gideão tiveram que ir crendo, acreditando no general, o Deus, o varão de guerra. Êxodo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Então, você pensa assim: Gideão venceu, mas eles tiveram que crer. E vejam bem, crer porque quando convocaram foram 30.000. E convocaram tanto que eles julgavam ser suficiente. E Deus mandou um tanto que não era suficiente sem ele. Mas com ele, os 300 era suficiente. Nós sem ele não somos suficientes. Mas com Deus somos suficientes. Só que você não pode vacilar. Você não pode recuar. Você tem que avançar. Aqui na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, no parágrafo 157, Montbrand diz assim: numa ocasião, eu fui a um estádio de futebol onde eu ia pregar. E me detive na entrada e olhei para cima, para a porta onde dizia: não é o tamanho do cão na briga, mas o tamanho da briga no cão. É o que estava escrito. E era um lema que encorajava aquele time.
sabe? Encorajava aquele time. Vocês estão entendendo o que quer dizer isso? Não é o tamanho do cão na briga, mas o tamanho da briga no cão. Quem entendeu, levanta a mão. Se não entendeu, eu vou explicar. Eu tinha um cachorro mestiço Basset. Sabe que Basset é o salsichinha, né? Aquele bem baixinho. Chamava Bareta. E eu passei a gostar mais dele ainda depois desse episódio. Porque ele sempre ia me encontrar, quando eu vinha da escola, do serviço, ele ia me encontrar. E numa ocasião, um cachorro estava solto, um cachorro grande, maior que ele, dava 2 ou 3 dele. E o cachorro avançou em mim. E o meu cachorro, para me defender, pulou na frente e venceu o cachorrão. Vocês entenderam o que o dizer na porta do estádio queria falar? Não é o tamanho do meu cachorro, é o tamanho da briga nele, para vencer o cachorro maior. E ele venceu. Mas ele, você sabe, cachorro ele morre pelo dono, né? Não é igual o gato. O gato acorda e depois que o ladrão já roubou, já matou, ele acorda, estica o corpo assim, diz: que é isso? O que aconteceu aqui? Às vezes encontra até o cachorro morto, porque foi ajudar o dono, sabe? Diz um palestrista, um tanto comediante, se o cachorro vai lá na frente, lamber o dono quando chega, o gato fica assim: olha lá o puxa-saco, ó. Olha lá. E às vezes o dono está até um tanto nervoso, né? Não quer muita graça com o cachorro, ele está vendo, puxa saco. Tem que ser como eu não estou nem aí, sabe? É assim, é como se ganha uma batalha. É enfrentando com coragem. Vocês querem ver uma coisa? Às vezes você pensa que a palavra frouxo é uma palavra até de gíria, né? Mas não é gíria, não, é bíblica. Provérbios 24, 10. Se te fizeres frouxo no dia da angústia, da adversidade, do problema, da luta, da guerra, a tua força será pequena. Tá? A tua força será pequena. E isso não é só em relação à vida espiritual, não, gente. Isso é em todas as áreas. Você sai para procurar serviço. Sai já dizendo assim: eu vou só gastar as solas do meu sapato, porque a crise está aí fora, sabe? E os meus colegas da parte de serviço também não acham. Você vai sair e não vai achar mesmo. Você já sai profetizando, já sai com negatividade, já sai com medo, já sai frouxo, não acha mesmo. Mas se você sai convicto, mesmo se eu não achar hoje, amanhã eu sairei cedo, e eu creio que Deus vai abrir uma porta para mim. Se o mundo está em crise, eu estou em Cristo. As palavras parecem meio igual, mas
a diferença, quem está na crise, quem está em Cristo é muito grande. O mundo está em crise, eu estou em Cristo. Em outras palavras, eu estou na bênção. O médico me desenganou. O médico disse, para mim não tem mais jeito. Então eu vou consultar o médico dos médicos. Como é que se consulta o médico dos médicos? É na palavra, é na Bíblia. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, isto é, pelo seu sofrimento, que não foi pouco, nós fomos sarados. Independentemente se o sintoma continua. Quando Pedro caminhou sobre as águas, o mar não mudou. Ele não pulou nas águas, porque quando ele disse, eu vou pular na água, então as ondas se aquietaram. O mar ficou calmo. E ele afundou, porque o mar começou a agitar. Não, Jesus já vinha caminhando sobre as ondas do mar. O mar já estava agitado. Quando Pedro entrou no mar, o mar já estava agitado. É que a diferença é que ele pisou na água olhando para Jesus. Você tem que pisar na água olhando para o Calvário, olhando para a palavra, e não olhando para a água, não olhando para o problema, não olhando para a circunstância. Deus está acima de qualquer circunstância. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, às vezes você pensa assim, vou receber oração, num passe de mágica acaba tudo. Você tem que olhar pelo olho da fé. Aleluia. E avançar, crendo. Ainda está escuro, mas eu creio que essas névoas se dissiparão. Ainda está escuro, mas eu creio que a tempestade vai passar. A nuvem escura vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio na minha vitória. Fala como Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os meus inimigos, meus adversários, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele, em Deus, em Jesus Cristo, em sua palavra, eu confiaria. Você não pode ser frouxo. Você tem que ser valente. A vitória é minha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Satanás, ele quer que você pare. Ele quer que você desista. Quando foi reconstruir o templo de Jerusalém, foi uma época tão difícil. Eles, com uma mão, segurava
o instrumento de trabalho, com a outra mão segurava a espada. A Bíblia profetiza que seriam tempos angustiosos, mas eles não desistiram. A obra embargada, Sanbalaste e Tobias contra eles, armando contra eles. A mão na espada, outra mão no instrumento. Mas o templo foi levantado. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos com a mão na espada. Eu não paro. Eu não desisto. Mesmo arrastado, porque eu sei que é o caminho onde Jesus Cristo está. É estreito, é apertado. Aleluia. Eu tomei uma decisão correta e precisa. Se eu cair, Ele me levanta. Mas eu venho para a casa de Deus. Eu sei que eu saio energizado. Eu saio contente. Eu saio abençoado. Aleluia. E nesta noite eu vou sair abençoado. Nesta noite eu saio curado daqui. Eu saio com a vitória na minha mão. Sabe, tem coisa interessante. O profeta continua aqui na mensagem. Você diz, porém, veja todas essas igrejas tão grandes que estão contra nós. Porque no tempo de Mombrano não é igual hoje. Todo mundo apontou contra ele, sabe? As igrejas que ele havia ganhado almas, quando a revelação da palavra veio, eles ficaram contra o profeta. A mim não importa o seu tamanho. O importante é o tamanho da peleja contra o cão. É isso que conta. É a fé em cada indivíduo. Se você é um covarde, é melhor que regresse ao seu esconderijo. Irmão, se você é um soldado, então mantenha-se firme, pois estamos efetuando uma batalha, e a verdade e a mentira estão frente a frente. Lutemos, lute. O irmão Pedro Cartwright, ele entrou numa cidade e disse: o Senhor me falou em dias passados e me disse que viesse a este lugar a ter uma campanha de avivamento. E alugou um local, e estava ocupado, limpando, preparando o lugar para o culto. Então ele tinha uma convicção nele. Deus disse, você vai para tal cidade e faz uma campanha de avivamento. Então ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Agora é claro que não está escrito na nossa testa assim, eleito. Eu não vejo na testa de ninguém, eleito. Mas o profeta disse assim, se eu não cresce na minha eleição e predestinação, eu seria um homem fracassado, desmotivado. Mas acontece que ele cria. E eu creio na minha. Você deve crer na sua. E eu gostei tanto dessa passagem de Paulo. Eu gostei tanto. Quando Paulo começou a citar, a escrever, Romanos 8, 28 até o 31. E ele segue na frente,
você vai ver que não tem para ninguém quando o eleito reconhece a posição dele. Está entendendo? Quando o eleito reconhece a posição dele, não tem para mais ninguém. É ele que é o vencedor. É ele. Ele disse assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu decreto. E aos que dantes conheceu, também o chamou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, coloca você aí, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Paulo teve a revelação do seu passado, eleito. Eleição, você olha lá para trás. Só que a revelação desceu nele. E ele viu que se ele era um eleito para Deus, ele não estava ainda glorificado. Mas para Deus, Paulo estava glorificado. Isto é, Paulo estava com a vitória. Então, quando aquilo desceu para o coração dele, porque eu creio que até aí foi uma revelação, o 31 foi uma conclusão, foi um reconhecimento da revelação que Deus deu para ele. Quando ele terminou de escrever aquilo, que mostra a tua chamada, mostra a tua vitória, mostra a igreja glorificada. Eu creio que a alma de Paulo explodiu naquele momento, porque ele disse assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo teve a revelação dos seus primeiros passos, e teve a revelação do seu último passo. Ele o viu glorificado. Vê se você se vê com a vitória hoje. Vê se você se vê glorificada também. Glorificado também. E diga comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não vou citar até o 40 para resumir, mas vai lendo. Paulo concluindo: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem uma outra criatura, isto é, nem demônios do inferno, nem o próprio Satanás, o chefe deles, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo falou de tribulação, falou de escassez, falou de perigo, de perseguição, de espada, mas ele disse: em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Paulo não parou. O diabo pensa que parou Paulo. O diabo levou para mais perto de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, o propósito de Deus a meu respeito foi concluído. O propósito de Deus acerca de Noé foi concluído. O dilúvio não matou. O propósito de Deus acerca de Jó foi concluído. A lepra não matou. Propósito de Deus acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego foi concluído. O fogo não se queimou. Propósito de Deus acerca de Daniel foi concluído. O leão não devorou. O propósito de Deus a seu respeito será concluído. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia dessa maneira, não pare por nada, avance para o prêmio da soberana vocação de Deus. Veja, aleluia. Então ele tinha uma convicção: Deus me mandou pregar nessa cidade. Mas o diabo não ia deixar aquele barato. Veja, ele alugou um local e estava ocupado limpando para o culto. Nessa cidade havia um tipo muito brigão, com sua pistola pendurada na cintura. Vejam bem, sim, arma na cintura. Este caminhou até as portas. E nesse instante, alguém da cidade perguntou: o que está fazendo aquele homem? O irmão Pedro Caturati. Lhe disseram que ele é um pregador e vai ter uma campanha de avivamento. O homem respondeu: muito bem, então terei que entrar ali e tirá-lo à rua. Tem que ser expulso da cidade. Nós não queremos nenhuma classe de cultos religiosos nesta cidade. Ele foi e se pôs à porta. E ali estava o irmão Cartwright com seu paletó. Estava lavando as janelas e as paredes, e por certo, era um homem de baixa estatura. Numa ocasião, outro pregador havia criticado dele, porque estava comendo frango com os dedos, coisa que agora é muito aceitável. Bom, ele estava limpando o lugar, e nisso entrou o brigão. Tirou o paletó, você sabe, para mostrar a pistola, né? A arma do lado. Tirou o paletó e ali estava a pistola. E gritou para ele: o que está você fazendo? Ele respondeu: estou lavando os vidros. E continuou lavando os vidros. Aquele homem de pistola na cintura, grande, para aquele irmãozinho, não era nada. Está entendendo? Não era nada. Ele tinha uma comissão de Deus. Uma comissão de Deus, que nenhuma ferramenta de Satanás ia prevalecer contra ele. Ele tinha um só propósito. Deus o havia dito que fosse ali para que tivesse um avivamento. Você tem que dizer assim: eu tenho um só propósito: participar daquela festa chamada as bodas do Cordeiro. Eu
ter uma cadeira para eu sentar naquele lugar. Esse é o meu propósito. Não importo mais com nada. Esse é o meu propósito. Sentar naquela mesa quilométrica e ter uma ceia, não com o pastor Samuel, mas a ceia com Jesus Cristo. Aleluia! É isso. Glória a Deus. E ele continuou lavando os vidros. E o outro lhe falou muito asperamente, dizendo: nós não permitimos ter avivamento aqui. O irmão lhe respondeu: sim, porém o Senhor me disse que tivesse um avivamento aqui. E ele continuou o seu trabalho, não deu a mínima para aquele rapaz, para aquele valente. O homem lhe disse: bom, porém há uma coisa que você tem que entender. Sou eu quem governa a cidade. O diabo pode falar uma coisa, vocês têm que entender, sou eu que governo o mundo. Eu vou dizer a verdade, Satanás. Só que quem nos governa é Deus. Aquele que está em nós é maior do que você. Glória a Deus, aleluia! O irmão lhe respondeu: então por que é assim? E ainda continuava lavando os vidros. Antes que você possa ter um avivamento, tem que lutar comigo e me vencer. O irmão lhe respondeu: ah, é assim? Então faremos isto agora. Se eu tenho que parar com o meu serviço, é para te dar uma surra, Satanás. Se eu tenho que parar com o meu serviço, é para exigir que você saia do corpo dessa irmã. Se eu tenho que parar, é para olhar para você e exigir: sai do meu caminho. Eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Então faremos isto agora em seguida. Arrancou o seu paletó, foi e agarrou pelo pescoço e o atirou ao solo e começou a pular em cima do homem. E ele pulava dizendo, proclamando a vitória. Eu tenho que pelejar. Se eu desejo reinar, se você deseja reinar, participar das bodas do Cordeiro, você tem que pelejar, você tem que lutar, você tem que avançar. Ele disse: esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. E nisso sacudiu todas as penas. E lhe perguntou: já tem você o suficiente? E ele respondeu, eu creio que ele respondeu assim: sim, senhor, eu tenho. Então se levantou, lhe apertou a mão e se foi. Regressou para estar no culto desta noite e Deus o salvou. Aleluia. A surra do homem de Deus expulsou até o demônio dele. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem um objetivo, não pare. Não pare, para sim, para dar uma surra nele, para vencer o seu inimigo. Mas avança, avança no nome de Jesus Cristo. Aleluia. É questão, irmãos, de tomar essa palavra, a espada de Deus, aleluia, e abrir o caminho por cima de toda dúvida, correto? Assim se faz, como disse o irmão Caturite. Se é essa a nossa próxima tarefa, então façamos de uma vez. Sim, a coisa que me falta é separar-me de toda a nossa dúvida.
e crê que Cristo está aqui, que Jesus Cristo está aqui, que o sobrenatural está aqui. Feche os olhos. Aleluia. Glória a Deus. Veja a sua dor ir embora. Veja essa tristeza nesse momento agora sair do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele está aqui. O Senhor Jesus Cristo está aqui. O grande conquistador está aqui. Você para Ele é um vaso de barro. Você é fraquinho. Golias desprezou Davi. Desprezou Davi. Era um pequeno vaso de barro, menor do que o gigante. Mas dentro de Davi havia Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Dentro de você está Deus. Você é um pequeno Davi nesta noite. Você tem 5 pedrinhas para atingir o gigante. Jesus, 5 letras. Fiquemos em pé. Enfrenta o gigante. Diga, doença. Fala o nome dela. Demônio no estado físico. Se você quiser resumir, eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem você tem afrontado. Você me afrontou? Você está afrontando é Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai do meu caminho, sai do meu corpo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho saúde. Eu tenho saúde nos meus braços para levantar. Movimento seus braços. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho saúde. Eu tenho saúde nos meus joelhos, nas minhas pernas. Dá uma baixadinha aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho saúde. Aleluia. A doença já foi repreendida. Põe a mão no teu coração, no teu pulmão aí, no peito. Eu tenho saúde de coração, saúde pulmonar. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe a mão na tua cabeça. Eu tenho saúde na minha cabeça, saúde nas veias da minha cabeça. Saúde, saúde, em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no seu estômago, seu abdômen, no seu ventre. Eu tenho saúde no meu estômago, saúde nos meus intestinos, saúde. Põe a mão nos rins, aleluia, na bexiga. Eu tenho saúde dos meus olhos. Sai doença dos olhos, sai catarata, sai pressão no olho. Aleluia. Sai pressão no olho, sai em nome de Jesus Cristo. Glaucoma, pelas pisaduras de Jesus Cristo nós temos saúde. Aleluia. Artrose, artrite, reumatismo, sai, sai em nome de Jesus Cristo. Sai para a glória de Deus. Depressão vai saindo, vai embora. Não tem lugar para você aqui, tristeza. Não tem lugar para você. Aqui, até a tristeza tem que saltar de alegria. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Sai, sai para a glória de Deus. Aleluia. Você está curado, creia.
Creia na tua libertação, na tua cura, na solução do teu problema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Segunda-feira, agora tivemos um culto em Queiroz, e eu fiquei sabendo, há um ano, mais ou menos, ou mais, nós oramos por uma criança de 4 anos, mais ou menos de idade, de tamanho, um pouquinho maior do que o Hugo. Ela tinha câncer comprovado no pulmão, enraizado mesmo. Nós oramos, e ela foi curada, a criança. Uma Marcilene me fez lembrar disso, eu nem recordava mais dessa oração. Nós estamos na casa dela, mora na avenida, é uma casa sem muro. Fiquei com muita pena, muita dó da criança. Só que o médico, ao invés de fazer outro exame, ele abriu a criança e abriu à toa. Ele abriu, os 2 pulmões, estavam intactos, estavam curados. Tiveram que fechar de novo. E é um testemunho para a glória de Deus. Outra moça que faleceu depois, os rins paralisados. Nós oramos por ela. Ela sarou. E morreu de bobeira. Porque ela ficou com febre e pensava que eram os rins. E era uma pneumonia. Quando foi ver, era tarde. Ela morreu de pneumonia. Mas os 2 rins dela funcionou, sarou. E no dia do testemunho, numa época de carnaval, ao invés dela vir para a igreja para agradecer a Deus, foi pular carnaval. Gente, Deus dá saúde para a gente, é demonstrando seu amor. Se Deus cura, tudo que está aqui tem que ser verdade. Então, as pessoas que Deus curou e virou as costas para Deus, elas não vai ter escapatória, porque ela creu que Deus cura através da Bíblia. E se esse livro, se Deus cura, o restante disso é a verdade. Eu creio em toda a palavra. Mas estamos aqui para agradecer a Deus por tudo. Eu quero saúde para pregar ainda mais. Você quer saúde para louvá-lo ainda mais, engrandecer o nome dele ainda mais. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias. Helena, você vai cantar, né? São João 6, do 53 ao 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Querido Deus e nosso Pai, é claro que essa escritura
ela não está falando do pão da ceia. Ela está falando da palavra, que é espírito e vida, da qual todos nós já nos alimentamos. Mas eu gosto de usar essa escritura, porque o pão representa a tua carne, e o vinho, o teu sangue. E peço em nome do Senhor Jesus, que ambos, o pão e o vinho, sejam santificados, consagrados para este serviço. E que o Senhor possa também, Pai, perdoar os pecados do povo. Porque eu creio que se alguém pecou, errou, não foi intenção dele. Mas se ele chegou neste lugar arranhado, que o teu bálsamo de Gileade passe ali, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado, mediante a nossa confissão, mediante a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado à corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi o brado, que seja Cristo crucificado.